E aí, para encerrar, a gente vai ver essa última regra aqui por hoje. Regra 12, não transporte o significado de uma palavra de um contexto para o outro. Nós vimos aqui um exemplo disso já também, que foi quando nós vimos o texto de Mateus, capítulo 3, aquele texto que fala sobre o Espírito Santo, né, nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E algumas pessoas dizem que esse fogo aí é um fogo purificador do Espírito, ou então o fogo daquela unção de você falar em outras línguas, em línguas estranhas, né? Em línguas dos anjos, como dizem. A gente viu que no contexto, fogo ali é fogo mesmo. Porque, né? Você tem ali a palavra fogo mais 2 outras vezes, e nas 2 outras vezes, no verso anterior e no posterior, é fogo mesmo de destruição. Então, o fogo do verso 11, seguindo a lógica, tem que ser a mesma coisa, fogo de destruição. Também as pessoas entendem errado Mateus 3,11, porque colocam ali na palavra fogo, né, leem de maneira metafórica, algo que é literal. Você só pode ler metaforicamente, nós também vimos isso, só leia metaforicamente, se o texto der alguma dica, der alguma instrução do que aquilo ali é metafórico. Senão, a leitura natural tem que prevalecer. Então, quando você escuta fogo, naturalmente você entende o que? Algo que queima, algo que destrói. Então, a leitura natural tem que prevalecer. E outro motivo por que as pessoas entendem fogo ali errado, em Mateus 3,11, é porque transportam de outra parte da Bíblia o significado da palavra fogo. Porque tem passagem lá no Antigo Testamento que fala de fogo como purificação, né? O fogo do ourives. Como o ourives coloca lá o metal no fogo, e aquilo que não é ouro derrete, e aí o ouro é purificado. É assim que está lá no Antigo Testamento. Mas em Mateus 3,11 é outro fogo. Então eu não posso transportar o significado, e aí a gente entra nessa regra aqui, só relembrando, né, que a gente já viu Mateus 3,11, não transporta o significado de uma palavra de um contexto para o outro. Não é porque lá no Antigo Testamento fogo é fogo de purificação, que lá em Mateus vai ser fogo de purificação. Isso, numa passagem. Em várias outras o fogo é fogo mesmo, de destruição. Então, não transporta o significado de uma palavra de um contexto para o outro. O que vai dizer o significado da palavra é o contexto em que ela está. E sabe o que a gente vê isso de forma errada? Muitas vezes é aquele texto lá de Isaías 28, 10 e 13, que a gente entende errado. Um pouco aqui, um pouco ali. Ah, deixa eu pegar um pouquinho aqui de Salmo, misturar com um pouquinho aqui de Êxodo, um pouquinho aqui lá de Apocalipse. Não é um pouco aqui, um pouco ali, para a gente entender a Bíblia. É um muito aqui, um muito ali. Eu posso juntar passagens que estão, uma passagem está lá em João, outra está lá em Apocalipse, posso juntar. Desde que eu tenha visto pessoalmente o contexto de cada uma dessas passagens, para não fazer uma falsa combinação. Então, não transporta o significado de uma palavra de um contexto para o outro. Vamos ver exemplos? Olha só. A palavra carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que carne é essa aqui? Natureza pecaminosa, né? Que estão com a sua natureza pecaminosa ali aflorada, eles não podem agradar a Deus. Nem reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Essa carne aqui é a mesma dessa? Essa carne aqui é no sentido negativo, né? Mas veja, aqui é quase o contrário. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Que carne é essa? O corpo físico. Aqui, João escreveu, e nessa carta aqui de João, ele estava combatendo pessoas que criam que Jesus não veio em carne. Era chamada de heresia protognóstica. Eles criam, né, que a carne era má, então Deus não podia encarnar. Isso era um absurdo para eles. Então, eles diziam que Jesus, quando morreu na cruz, quem morreu foi o homem lá. Mas o Cristo estava lá de fora, vendo o seu corpo morrendo, porque ele parecia ser carne realmente física, mas ele não era.
Isso eram hereges que falavam isso no tempo de João. Então, essa carne aqui é a carne corpo físico mesmo, material. Veja aqui Gênesis. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Que carne é essa aqui? Oi? A humanidade? Só a humanidade? Só quem morreu foi o ser humano no dilúvio? Não só a humanidade, né? Mas todos os seres vivos ali, animais, tudo isso. Então, isso aqui significa seres vivos. Já é diferente dessa carne, que é o corpo físico, e diferente dessa carne, que é a natureza pecaminosa. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Que carne é essa? Oi? Como é? Não entendi. Povo de Deus, exatamente. Aqui não é nem pessoas especificamente, é pessoas de modo geral. São pessoas específicas, é o povo de Deus. Considerai o Israel segundo a carne. Que carne é essa? Isso aqui é mais difícil. O Israel o quê? O Israel étnico, a etnia. Está falando aqui do povo que é da linhagem mesmo de Abraão. Povo sanguineamente israelita. Está falando disso, sabe? Etnicamente. Então, essa carne aqui é a etnia de Israel. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Que carne é essa? A carne? Não. Essa carne aqui também é literal. Essa carne aqui é... sim, essa carne aqui é carne de comida, né? Então, veja, é a mesma palavra, mas se a gente for usar esse critério de essa palavra aparece aqui, deixa eu juntar com essa outra palavra que aparece aqui, com a mesma palavra que aparece no outro livro. Veja o campo semântico dessa palavra aqui, como é extenso, como pode significar várias coisas diferentes. Se eu digo para você manga, o que vai determinar o significado de manga? O contexto. Porque manga, eu posso estar falando disso aqui, dessa parte da roupa, eu posso estar falando de uma fruta, ou, estando no Nordeste, eu posso estar falando de uma coisa muito boa que é mangá, né? O Nordeste não gosta muito de mangá, então, pode ser essas três coisas. O que vai dizer o que é essa manga? O contexto. Então, sempre, 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 olhe o contexto. Busque pensar contextualmente. Procure ver onde começa e onde termina o assunto. Onde começa e onde termina a história. Você não vai, como eu falei já, você não procura ver um filme assistindo uma cena lá do meio e você acha que entendeu o filme. Mas a gente quer fazer isso com a Bíblia. A gente lê um verso, ou então tira um verso da caixinha de promessa, pronto. Já entendi a mensagem de Deus para mim hoje. Isso não existe, gente. A Bíblia, como eu já falei aqui, não é um livro mágico. Que eu coloco o dedo assim e agora pronto. Deus já falou comigo. A gente não faz assim com ninguém. Mas a gente acha que a gente pode fazer isso com Deus. Não há como ter um relacionamento com Deus assim. Não há como se relacionar com Deus sem ver o que Deus deixou aqui para você. Então, você está lendo a carta aos Efésios, lê a carta toda. Assim como você faria com a carta que um amigo lhe envia, você não iria ler a carta toda? Faz isso também, tenta fazer isso, sabe? Você vai ler um livro, se o livro for pequeno principalmente, lê numa sentada só. Busca olhar o que vem antes, o que vem depois, sempre olhar o contexto. Assim você não vai, assim você vai ter menos riscos de se atrapalhar e você vai ter uma leitura muito mais profunda, um relacionamento muito mais profundo com Deus.